Então, pessoa, deixa eu adivinhar, em quase 100% das redações que você escreve, você quer colocar a culpa no governo, não quer? E quem não quer, né? De fato, boa parte dos grandes problemas com os quais nós lidamos tem sim lá a sua parcela de culpa do Estado, da falha das políticas públicas, e não há mal algum em construir pelo menos uma tese, sim, cutucando o governo, né? Dizendo que a culpa é do Estado. A questão é como fundamentar isso, porque afinal de contas todas as ideias são válidas na redação, desde que bem fundamentadas, bem respaldadas com o repertório, ou que não tenham a simploriedade simplesmente de dizer a culpa é do governo, ele que se coce e resolva o problema. Não é assim. A gente precisa ter uma matriz de argumentação para elaborar essa tese com um pouquinho mais de apuro, com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de qualidade, né? Vamos lá? Olha, uma das primeiras grandes matrizes para você falar de governo e colocar a culpa no governo, como eu sei que você quer fazer nos seus textos, é dizendo sobre a falha no welfare state. Olha que lindo essa abordagem conceitual na sua redação. Welfare state nada mais é do que um estado de bem-estar social ou estado de prosperidade, que é uma das matrizes fundamentais dessa democracia, né, o estado de bem-estar social, de uma estrutura política cujo foco são as pessoas, né? Bem-estar social. Essa matriz do welfare state nasce por volta dos anos 30, logo após o colapso da Bolsa mesmo, numa tentativa de recuperar a estrutura de governo e trazer um equilíbrio da formação do Estado para salvar as pessoas que naquele momento estavam sofrendo o impacto da recessão, né? O impacto da crise econômica de 29. A questão é, a ideia é bonita, essa visão de um estado de prosperidade, de um estado que dê algum tipo de respaldo para as pessoas, na visão do John Keynes, e que não estejam preocupados só com o mercado, é fabulosa. A questão é, não durou. A ideia foi elaborada por volta dos anos 30, mais para o final dos anos 30, né, 38, 39, e a estrutura de sociedade que nós estamos hoje rompeu com essa visão de um Estado político focado em bem-estar social e migrou a perspectiva para um Estado mínimo, ou seja, um Estado que está cada vez mais ausente das suas funções democráticas, cada vez menos atuante nas suas responsabilidades mais básicas, como gestão da saúde, da segurança, da educação, da moradia, do bem-estar social. Ou seja, quando houve essa quebra de paradigma de um Estado que proveria o bem-estar social para um Estado que está dando um de paizão ausente. Essa virada acontece em 1989 com o Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi um acordo, basicamente, entre as lideranças dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, da nossa Grã-Bretanha, na época Ronald Reagan e Margaret Thatcher, numa visão de que não era função do Estado investir cada moedinha numa tentativa de salvar as pessoas da própria miséria. Não era função de governante ficar elaborando política social para salvar as pessoas do próprio colapso. Mas nesse caso, governos fortes de potências econômicas, como no caso Estados Unidos e Grã-Bretanha, deveriam estar unidos para fomentar o mercado, para desenvolver o mercado, para abrir espaço para as grandes corporações, para fazer o capital circular. E assim, as pessoas conseguiriam se prover dos seus recursos mais fundamentais por si mesmas, sem que o Estado precisasse ficar amparando daqui e dali. Funcionou? Não, né? Nós não conseguimos abrir muito espaço para as grandes corporações, para o desenvolvimento econômico como se pretendia, do mesmo modo que nós não conseguimos fazer com que as pessoas conseguissem prover seus próprios recursos sem depender da ação do Estado.
Então, os níveis de miséria aumentaram, principalmente para países em processo de desenvolvimento e países periféricos como o nosso, né? Os abismos sociais ficaram ainda mais profundos, o acesso à educação, à saúde, à alimentação, à moradia, à segurança pública se tornam cada vez mais escassos. E você percebe um Estado que tem se retirado das suas responsabilidades cada vez mais. É uma reforma trabalhista em que o Estado se mostra menos responsável pelas relações de trabalho, é uma reforma previdenciária em que o Estado se torna menos responsável pelas aposentadorias e por aí vai, né? Aos poucos, o Estado vem se retirando dessa função de bem-estar social para se tornar um Estado que fomenta a economia, que serve só para abrir espaço e para incentivar o desenvolvimento econômico. Ah, quer dizer, professor, então que você está falando que não deveria estimular a economia? Não, estou longe disso. Tem que incentivar a economia, sim. Nós precisamos do capital circulando. A questão é o equilíbrio que se perdeu, ou a função maior do Estado que se perdeu. Porque na dinâmica do neoliberalismo, como foi pensado por Adam Smith, o Estado deveria se responsabilizar por aquilo que o mercado não se responsabiliza, que é prover bem-estar social. E o mercado, quando você permite que ele atue pelas próprias pernas e que ele se desenvolva por livre iniciativa, ele cresce, ele se desenvolve na competitividade, no aperfeiçoamento dos seus próprios recursos, no dinamismo das suas ferramentas, assim como ele às vezes entra em colapso, se recupera de novo. É a lógica do capitalismo, funciona assim mesmo. Mas aí nós vemos um Estado que não tem cuidado disso que o mercado não cuida, também não tem feito grandes coisas pela economia, infelizmente, e fica aí meio que, vamos dizer, ausentão mesmo. Então, em vez de você escrever como tese, em primeiro lugar, é culpa do governo, não, você diz em primeiro lugar, vivemos uma progressiva ausência do Estado em relação às suas responsabilidades sociais. Ou a sociedade brasileira vivencia um progressivo recuo do Estado em função das suas responsabilidades mais fundamentais. Embora o welfare state, na perspectiva de John Keynes, deveria estabelecer um Estado que proveja bem-estar social e equilíbrio das relações dentro da estrutura democrática, vivemos pós-consenso de Washington de 89, um recuo dessas funções, uma perda cada vez maior dessas funções para um Estado que não serve à população, mas se retroalimenta da sua própria estrutura. Prova disso é o probleminha que você está discutindo. Falha sanitária, estrutura de moradia ausente, pessoas em condição de rua, falha de segurança pública, seja lá o que for, é de alguma forma responsabilidade desse Estado, né, ausente, desse Estado cada vez menor, menos que mínimo, e representando cada vez menos peso para o que nós temos de sociedade hoje. Entendido? Então, para dizer sobre a falha no welfare state, do recuo do Estado, é uma das teses mais sofisticadas para dizer que a culpa do problema é do governo de bem-estar social, que não cumpre as suas funções, né? A segunda matriz de repertório, que serve para você fazer a mesma coisa, para você colocar a culpa no dito cujo, né, é de dizer sobre, inevitavelmente, a quebra do contrato social que nós estabelecemos com o governo. Qual é o nosso contrato social? Acima até do que Locke ou Hobbes mencionam a respeito de contrato social, o nosso contrato maior é a Constituição Federal de 88, não é assim? É a lei maior, é a nossa Carta Magna, que estabelece como preceito um governo que consiga oferecer para a população um mínimo de direitos individuais e sociais e de princípio de justiça social e equidade. No entanto, na execução desse governo,
não há grande obediência a esses princípios magnos da Carta, perceptíveis nas falhas da justiça social, da oferta de bens e serviços, da gestão dos recursos públicos, como educação, saúde, moradia, alimentação, tralalá, que estão todos previstos em Constituição. Então, outra forma incrível de você dizer que não há um trabalho eficaz do Estado, tendo em vista o contrato que ele tem conosco. O contrato que ele tem conosco é: nós estabelecemos as bases para que ele exista, nós financiamos o governo e ele nos devolve a execução dessa lei, né? Dessa lei maior, promulgada em 88, a partir do processo de redemocratização do Brasil em 85. Infelizmente, o Estado não tem feito cumprir essa legislação, nem essa, nem qualquer outra legislação derivada dela. Sejam os estatutos menores, que tentam criar novos artifícios para a proteção das minorias, como o Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa Indígena. Pouca viabilidade. Da mesma forma que não faz valer os seus códigos, como o Código Penal, o Código Civil, que precisariam de atuações mais efetivas e transformadoras dessa realidade para um processo de justiça, né? De democracia real. Por enquanto, nós vivemos uma democracia meio que representativa, né? Meio de fachada. Tá aí esse troço que a gente chama de democracia, mas a prática, infelizmente, não é lá tão magistral, tão incrível quanto nós precisaríamos que fosse, né? Então, em vez de você escrever em primeiro plano a culpa do governo de um problema fulaninho existir, você pode dizer que em primeiro plano a quebra do contrato social constitucional é um dos responsáveis pelo problema existir. No processo de redemocratização do Brasil, a Constituição foi promulgada com o fito de promover equidade e justiça social no cenário brasileiro, né? Pós-promulgação. No entanto, o cenário que se observa é de uma falha brutal no compromisso estabelecido com essa Constituição, considerando que o probleminha fulaninho de tal persiste. Exemplo e coloque aí uma prova do que a gente está falando. É uma tese linda, né? Perfeita, maravilhosa, encaixa tudo. Bom, para além disso, contratos quebrados, welfare state ausente, Estado em recuo, o que mais que a gente pode usar para dizer que o governo não está trabalhando? Existe uma outra pauta que talvez até pese um pouco contra isso que eu estava dizendo. O governo até que trabalha, né? A gente vê umas obras públicas por aí, mas por qual razão essas obras públicas que a gente vê por aí não têm conseguido resolver problemas seculares da formação brasileira? Nós temos, por exemplo, obras e mais obras de infraestrutura em todos os municípios brasileiros. E ainda enfrentamos, por exemplo, alagamentos gravíssimos em todo ano, em todas as estações de chuva. Nós temos projetos e mais projetos, anos atravessando anos, através de contra, por exemplo, lixões ou em relação a tratamento de lixo. E lixo continua sendo um problema com relação a todas as endemias e pandemias que derivam dele. Então, o que a gente vê? A gente vê, na verdade, uma quantidade substancial de políticas nesse país, de projetos sendo desenvolvidos, mas de projetos de contentamento e não necessariamente de solução. Ou seja, quando se trata de democracias modernas, né, de todas as democracias contemporâneas, na formação desse mundo civilizado ou pseudo-civilizado, se é que eu posso dizer que isso seja civilizado, contemporâneo. Não estou sabendo escrever mais não, gente. Então, das democracias contemporâneas, né, basicamente todas as democracias contemporâneas sofrem uma falha absurda em relação a como as políticas públicas são de fato escolhidas. Porque nós vemos políticas públicas sendo escolhidas muito mais pelo carisma
que elas podem gerar junto à população, um sentimento de, o que eu posso dizer, estou lembrando de cordialidade do Sérgio Guardiola, mas não é o que eu quero colocar, de um apelo, né, de um apelo talvez até emocional, vinculado à população, isso muito maior do que necessariamente a eficácia desses processos. E por que isso ocorre? Porque carisma, apelo emocional ou opinião pública, atender à opinião pública nas suas polêmicas, nos seus mandos e desmandos, rende voto, né? Então nós temos uma considerável dinâmica de políticas dentro do cenário brasileiro que não estão necessariamente pautadas naquilo que a população precisa, mas naquilo que a população quer. E a gente sabe muito bem que aquilo que a população quer nem sempre é aquilo que a população precisa, concorda? Então, infelizmente, nós temos uma seleção de pautas públicas ou de políticas públicas ou até de projetos de lei para atender a opinião pública, para responder ao apelo emocional, mas não necessariamente para resolver os problemas vividos nessa sociedade. Veja que o Congresso volta e meia recupera debates ultrapolêmicos para angariar votos, no que diz respeito à idade penal, a porte de armas, a aborto, que são pautas que mexem com a opinião pública e têm apelo emocional. Mas um século de dengue nunca gerou uma política pública eficaz que evitasse o nosso adoecimento e as mortes cada vez maiores. Entende? Porque dengue não tem opinião pública vinculada nem apelo emocional. Então não é política que vai reverter em votos, né? Quem fala sobre essas políticas de contentamento é Jürgen Habermas, um dos mais notórios sociólogos contemporâneos, analítico dessa dinâmica da política moderna e, para mim, um gênio pela simplicidade da ideia e pela praticidade para o mundo contemporâneo. Porque, de fato, você vê dentro das prefeituras, dos estados, inclusive até do país, uma seleção de políticas que não tem absolutamente nenhum efeito prático sobre os problemas que a gente vive. Nós carecemos de coisas que traz resultado. A gente não precisa do clickbait da política. A gente não precisa do engajamento nas redes sociais do prefeito, do governador ou do vereador, né? A gente precisa de resultado. Na minha cidade, inclusive, né, vivo no interior de Minas, nós temos uma ala política na Câmara discutindo pronome neutro, linguagem neutra na escola. Vê lá se a gente está precisando debater esse assunto dentro da Câmara dos Vereadores, quando está faltando merenda, faltam escolas bastantes para atender a educação infantil, principalmente, falta rever salário dos professores e efetivá-los, porque não temos professores o bastante na rede municipal. Então, a demanda, uma lista quilométrica de problemas vinculados à educação. As falhas brutais da educação na zona rural, da falta de profissionais, da falta de infraestrutura, da carência das estradas, dos alagamentos, dos acidentes, da falta de ônibus, uma lista. Mas nada desses itens dessa lista gera apelo emocional ou mexe com a opinião pública de alguma forma ou gera alguma, vamos dizer, algum carisma agregado à figura política, né? Nada disso mexe. Ou seja, ficamos aqui com linguagem neutra, que tem esse quê de teoria da conspiração, isso gera voto, mas o que é preciso de fato para resolver em termos de eficácia, fica para lá, porque não é de contentamento. Então, em vez de você colocar simplesmente o governo no trabalho, você pode dizer, em primeiro lugar, né, o viés público para... O viés público não, o viés político para a opinião pública é um dos maiores entraves em função do problema que você está discutindo. Diante disso, Habermas define como política de contentamento políticas públicas mais focadas no apelo emocional e no ganho de carisma, que revertem voto, do que na eficácia. Prova disso é a existência de pautas polêmicas no Congresso como idade penal, em vez de debates realmente necessários e eficazes para a sociedade, como o tema que você está discutindo.
o tema sobre o qual você está escrevendo. Entendido? Então, terceira aqui, infalível, e é uma pauta que todo e qualquer tema da vida sobre o qual você for escrever permite desenvolvimento. Não tem como dar errado. Então, fé no Habermas que vai dar certo. Bom, uma quarta questão importante, que eu acho que também vai servir para 100% das abordagens, é o que diz respeito não à falta do trabalho, mas ao trabalho mal feito. Que eu acho que é um problema no Brasil também, não é? Tem trabalho, às vezes, trabalho público, né? Políticas públicas, mas ninguém garante que elas sejam bem feitas, né? Que traz resultado, às vezes, são as politicazinhas mequetrefes que não rendem qualquer tipo de resultado eficaz, só desperdício de dinheiro, de tempo. Para que se deve isso? A que se deve isso? A isso se deve o amadorismo da formação política brasileira, conceito que eu exploro com relativa frequência nas minhas aulas, pela versatilidade mesmo. Quem fala desse amadorismo é Sérgio Buarque de Holanda, historiador fantástico, célebre, e ele comenta esse conceito, eu escrevendo errado, falando demais, escrevendo errado, ele comenta esse conceito dentro da obra O Homem Cordial. Sérgio Buarque é o pai do Chico Buarque, né, que você já deve ter ouvido falar, um dos historiadores mais importantes da nossa história. E aí, Sérgio Buarque tem uma fórmula simples para explicar as falhas políticas historicamente repetidas no Brasil. A questão é que quase sempre nós temos uma grande ambição, né, em termos de transformação social, modernização da máquina pública, conquistas democráticas, redução das desigualdades, combate aos grandes problemas, promoção da igualdade social, tudo muito lindo. A ambição política é gigantesca, mas nem sempre essa ambição política consegue ser proporcional à nossa capacidade de execução e aos recursos disponíveis para fazer acontecer. Ou seja, o desejo é grande, né? A burrice maior ainda. E a pobreza, então, mais falha do que tudo. Então, quer dizer que a gente quer às vezes, né? Tem aí, sei lá, escola em tempo integral, por exemplo, a ideia é linda, de manter as crianças na escola por um período maior e oferecer uma matriz maior e mais ampla de educação que consiga ser suficiente para tornar a criança apta ao mercado de trabalho no futuro e para torná-la bem formada o bastante para sua atuação política, social, enfim, né? Maravilhoso. A ideia é bonita, mas eu pergunto para você, tem capacidade para executar isso em nível nacional, considerando o país de dimensões continentais? Foi levada em consideração a estrutura atual da escola e os recursos de que ela dispõe? Foi levada em consideração a formação dos professores e se esses professores estão aptos a preparar os estudantes para o mercado de trabalho e a manter o estudante por mais tempo, por 2 turnos na escola? Foi levada em consideração na seleção das matérias, quais matérias essa criança realmente precisa? Foi levada em consideração a defasagem do processo de educação, de ter gente terminando o ensino fundamental ainda com traços de semi-analfabetismo? Adianta manter por muito tempo na escola, se essa escola é tão fraca que mal consegue alfabetizar uma criança? Tá vendo? A ideia é bonita, mas na hora de pôr na prática, falta gente que saiba, né? Falta profissionalismo, falta dinheiro suficiente para muita coisa. Então fala-se de combate à dengue, tem política pública de combate à dengue? Tem, tem ambição. E aí a capacidade de execução? Levam em consideração, por exemplo, o conhecimento da população sobre as pragas? Levam em consideração o avanço científico, se é suficiente para combater esse mosquito, com 100 anos de idade no país? Levam em consideração, no caso, a contratação de profissionais e a habilidade deles de lidar com uma epidemia? Leva-se em consideração a mutação do mosquito e a forma de manejar esse processo dentro de um país, mais uma vez, de dimensões continentais? Foi liberado recurso suficiente para treinar pessoas, informar a população, comprar equipamento e desenvolver matriz científica? Então, não adianta você querer fazer e você não tem capacidade de executar, né? Aprende primeiro. Então,
em vez de você simplesmente abrir o texto dizendo é culpa do governo, você abre o texto dizendo, em primeiro lugar, em primeira instância, a falha no processo de execução de políticas públicas é responsável pela existência do problema X. Nesse sentido, Sérgio Buarque de Holanda define amadorismo como a desproporção entre a ambição política e a possibilidade de executar projetos dessa dimensão. Prova disso é o problema fulaninho que assola o país e até hoje não conseguiu encontrar políticas públicas compatíveis para a sua solução. Escrevi seu parágrafo, tá vendo? Certinho? E aí, como se não bastasse, né, a dificuldade de fazer alguma coisa que preste e de conseguir executar alguma coisa que dê resultado, né, nós ainda temos um problema gigantesco em relação à prioridade dada para problemas de ordem pública, né? Porque é inevitável que certos problemas ganhem mais visibilidade do que outros. Uma razão nós acabamos de ver, a questão do contentamento, é o que tem engajamento com a opinião pública, né? E outra razão é o que é considerado de curto prazo. Nós vivemos uma pauta de imediatismo muito grande, que é uma defesa de um dos grandes mestres da escola de Chicago, chamado Anthony Giddens. Anthony Giddens comenta o seguinte: com a formação das sociedades contemporâneas de grandes espaços urbanos, né, como os que nós temos hoje, e claro, quanto maior a cidade, maior é a quantidade de problemas que se concentram dentro dela, é inevitável que sejam colocados na frente os problemas que são mais urgentes, ou seja, aqueles que estão para explodir e para acabar com tudo a qualquer momento. E questões que demandam cuidado de médio e longo prazo, uma questão, digamos assim, um pouco mais morosa, que demanda mais estudo, mais análise, vai ficando para trás, vai ficando de lado. Então, nós vivemos um sistema político focado na emergência. Então, nós só cuidamos realmente dos problemas brasileiros quando eles alcançam teor de caos. E aí, nessa emergência, nós acabamos criando inúmeros paliativos, né? Põe um band-aid em cima da crise e espera que a crise desapareça por si só. Né? Então, nós vamos, assim, remediando em vez de curar de fato. Então, quando, por exemplo, surge a epidemia de dengue, nós vamos lá e colocamos um band-aid em cima, um remedinho para tentar equilibrar, né? Distribui um fumacê, coloca uns agentes de saúde na rua e pronto. E os outros problemas que precisariam de cuidado também ficam para depois. Quando a crise da dengue diminui, em vez do trabalho continuar, para que, claro, na próxima estação não venha com tanta força, não. Esquecem do problema para cuidar da nova emergência. Então, é como se o sistema político brasileiro fosse permanentemente ambulatorial. É um sistema político que funciona na urgência e emergência só trabalha pelo que é mais urgente. E todas as outras grandes políticas que demandam cuidado, trabalhos de médio e longo prazo, estudo, preparação, vão ficando para depois, porque afinal a concentração política é da emergência. E aí os problemas que são tratados como emergência deveriam ter cuidados de longo prazo, né? Estudo, preparo, melhorar as capacidades de execução, né? Levantar recursos, mas não, fica tudo para quando a emergência surge. E aí, claro, todos os problemas sociais de todas as naturezas imagináveis vão se tornando mais profundos, mais difíceis de resolver quando explodem de novo, quando a emergência se faz presente outra vez. Né? Como eu escreveria isso? É culpa do governo? Não, eu posso dizer que a visão de urgência associada ao governo federal é um dos maiores responsáveis pela permanência do problema X. Nessa contingência, Anthony Giddens discute que o imediatismo é parte da política urbana contemporânea, considerando que somente problemas considerados emergenciais recebem tratamento imediato, quase sempre tratamentos paliativos, enquanto políticas de médio e longo prazo que poderiam de fato resolver o problema nunca são realmente aplicadas. Prova disso é o exemplo que você vai citar.
Tá vendo? Lindo, perfeito, impecável. 5 teses que cabem em absolutamente todas as redações que você for escrever na vida, que não existe tema em que o governo não seja parcialmente responsável. Vai funcionar sempre. Pode adotar como coringa, tá bom? E aí eu quero que você me diga o que você quer que eu faça. Você quer que eu faça mais? Tem outra tese que você considera coringa e você quer outras formas de dizer? É culpa da mídia? É culpa da alienação? Me conta, que eu refino a tese para você colocar nos seus textos. Ou se você quiser que eu tire uma aula para escrever tudo isso que eu falei, a gente senta e escreve, combinado?